Então vamos pro Eduardo Souza, que ele já está lá no estádio Renatão, para falar um pouco aí, para a gente contextualizar aí as informações que a gente vai trazer no final do programa sobre uma, não vou chamar de instabilidade, uma crise administrativa política no Campinense Clube. Boa noite a você, Eduardo Souza. Boa noite, Gustavo. Eduardo Souza. Agora sim, viu, seu Manel? Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite pro Marcos e a todos que estão nos acompanhando, seja na MRTV, seja na Rádio Pop. Estou aqui direto do estádio Renatão para falar um pouquinho sobre essa crise administrativa aí, tão longa crise que vem vivendo o Campinense nesses últimos anos, né? Tem a eleição, toda aquela polêmica com a eleição do Lênin Correia, né? A gente acompanhou aqui toda essa polêmica envolvendo essa eleição, né? Que teve lá alguns votos subjúdice que depois apareceram, enfim. Aí agora, o Flávio Torreão, presidente, né, com essa folha do Campinense aí, trazendo uma folha do Campinense. O tradicional grupo voltando ao Campinense, né, para administrar, o seu vice-presidente até aqui, o William Simões, né, então teve todos esses problemas do Campinense. Aí agora, nesse Campeonato Paraibano, né, as coisas pareciam que estavam se organizando, né, essa folha de 400 mil, o Campinense conseguindo aí a vaguinha na Série D do Campeonato Brasileiro. Voltou agora essa crise no Campinense, né, que está acontecendo, muitas notícias se espalhando sobre todo esse momento que vive a Raposa, Rovares. Pois é, então assim, eu vou trazer as informações que eu obtive hoje à tarde e tenho fontes fidedignas, né, fontes sólidas. Hoje há um rompimento entre o presidente do clube, Flávio Torreão, o diretor administrativo financeiro, Wellington, e os demais foram deixados à deriva. É essa a informação que a gente tem, em que os outros diretores, eu acho que praticamente todos, e aí na figura do William Simões, né, o próprio Conselho Deliberativo, a informação que a gente tem também seria estaria fazendo parte desse rompimento também. O pessoal do futebol também. Então, assim, há um rompimento hoje, né? E o que eu tenho de informações é que, inclusive, o Flávio Torreão foi uma pessoa que buscou até empréstimo de dinheiro para honrar com algumas situações do Campinense Clube, que fez uma folha muito alta, talvez fora da realidade do clube, esperando outras situações como o dinheiro do Arthur Cabral, e você não pode trabalhar com um passarinho voando, né? Então pássaro você é melhor na mão, dois voando. Né? Então o Campinense trabalhou dessa forma nos últimos tempos, isso causa uma instabilidade financeira, e hoje o Campinense fez um acordo com os jogadores e comissão técnica para pagar os salários proporcionais aos dias trabalhados no mês em que o Campinense se despediu da competição. Esses salários eram pagos, se eu não me engano, no dia 15 ou 17, deveriam ter sido pagos no dia 25, não foram pagos, e aí agora há uma cobrança, e aí já, inclusive, áudios em grupos de cobrança por parte de jogadores em relação à diretoria do Campinense Clube. Então há um racha, há um rompimento entre presidente e administrativo do clube e os demais diretores do Campinense Clube. Pode ser que tenha um aqui, outro ali, mas das principais figuras, né, encabeçadas aí pelo William Simões, não há um bom relacionamento nesse momento com o presidente. E onde fica o conselho nisso tudo, né? Deve estar dando conselho para um lado só, né? Porque o conselho deveria ser isento nesse sentido. O conselho não aparece, né? O conselho não aparece no Campinense. Né? Eu às vezes, eu considero, viu, Eduardo, o Campinense, eu tenho até uma palavra que eu uso muito, é a caverna do dragão, onde o mestre dos magos, que se apresenta como a figura do bem, na verdade o papel no final ele é inverso. Então, para bom entendedor, minhas palavras bastam, né? E aquela coisa que sempre acontece no Campinense, nos bastidores da Raposa, né? Que ele sempre aparece, aquele rapaz que costuma usar muito um chapeuzinho, uma cartola, sempre aparece nos bastidores do Campinense e acaba não deixando nenhuma figura mostrar-se um pouco do seu trabalho, né? Isso pode estar acontecendo com o Flávio Torreão mais uma vez na Raposa. Tá certo, Eduardo Souza. Obrigado aqui pela participação ao vivo, lá direto do estádio Renatão. E aí eu vou um pouco além sobre esse assunto. E aí eu também não sou baú para guardar segredo. O que se fala nos bastidores do Campinense Clube é que há um rompimento por interesse dos que se afastaram, de que o Flávio Torreão não aguente a pressão e largue a presidência do Campinense Clube, agora que conseguiu dar um calendário ao Campinense no ano que vem. Essa é a informação que eu tenho de bastidores. Se isso vai acontecer ou não, eu acho muito ruim para o Campinense. Eu queria que, de forma inocente, todos estivessem juntos. E aí eu vou trazer também uma informação de grupo de WhatsApp, mas porque o print vem justamente, né, de uma fala do Flávio Torreão em grupo.
que vai abrir o Campinense para que as pessoas se cheguem, quer queira, quem queira, a hora que quiser. Coisa que o grupo que o colocou lá não está aberto a isso e nunca esteve. Agora há um porém, né? Há um porém. Vamos por partes. Será que quem está lá, na verdade, mandando? O Flávio Torreão está com a caneta. A gente sabe quem manda. Está propício a aceitar isso? Mas ele não tá com o Flávio Torreão. Então, se quem manda e tem a caneta é o Flávio... Mas você sabe, Rovares, que tem o presidente e tem um conselho deliberativo. Sim, Não mas é só figura. Sim. Aqueles 38 que foram colocados numa chapa, escolhido a Mas o dedo, conselho, ele não pode... Não, tudo bem, mas se no dia a dia do clube o time está com dificuldades, o clube está com dificuldades financeiras, não está conseguindo pagar os salários atrasados, e imagine funcionários também, que o Campinense continua, a empresa continua aberta, né? Tem seus custos mínimos. E aí até onde pode ter interferência então, do assim, conselho com relação à permanência ou não do Flávio como presidente? Aí fica a pergunta. Aí assinar embaixo a incompetência, caso o conselho venha se contra o Flávio Torreão, porque quem o colocou lá foi esse mesmo conselho que votou nele. Então, assim, eu já acho, e eu falei sobre isso ontem, que o Campinense é um time muito sem transparência. O torcedor tá falando isso aí na enquete. Claro. Isso fala aberto aqui em Campina Grande. Isso há muitos anos. É um clube sem transparência, né? Infelizmente, o Campinense é um clube, o 13, nos últimos tempos, tenta mudar essa situação, não é as mil maravilhas, mas a gente não ouve falar sobre essas situações. Aconteceu há alguns anos, sim, em relação ao 13, até premiação, que desapareceu o carro e tudo mais, e aí a imprensa bateu em cima. Mas nos últimos anos, as eleições do Campinense Clube, né, que hoje é um caso de polícia ainda, em relação ao que aconteceu... Vou dizer, vocês estão abrindo uma discussão que na justiça a juiz determinou isso. Parabéns. Mas existe a justiça comum e existe a justiça criminal. É hora de dar tchau. E existe também o que o torcedor sente. Né? Porque a justiça, por exemplo... Mas, né, por outro lado, Brasília, o torcedor que vê e acompanha isso ao longo dos anos, me perdoe, o posicionamento de muitos são cúmplices. Com certeza. Não podemos tirar cumplicidade e o fato também das costas do torcedor que vai lá para a porta impedir que fulano assuma, que vai lá que lance uma chapa. Sabe por quê? Por questão de troca do apoio por ingresso. Essa é a grande verdade. Estou mentindo? Não estou. E a pergunta que eu vou deixar aqui, porque o nosso tempo já está esgotado e amanhã a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso, é o seguinte. Eu tenho falado muito isso sobre política também e pergunto ao torcedor, principalmente agora do Campinense, porque é mais um momento, um pouquinho de felicidade que o time teve, o torcedor teve em relação a conseguir um calendário de Série D, né? Poucos dias depois já está se falando mais uma vez sobre polêmica, sobre salário atrasado, sobre instabilidade política e até possibilidade, né, de mudança, né, na executiva do clube, que pelas informações que a gente tem, Flávio Torreão não abre ali como presidente. E tem um agravante, viu? Né? Da forma que foi feita esse conselho, essas últimas eleições do Campinense, neutralizou qualquer possibilidade de ação futura de uma oposição dentro do Campinense. Oposição, olha o que está acontecendo no Corinthians. Se não fosse uma oposição, o Corinthians estava aí quebrado, já tinha fechado. Oposição é necessária em qualquer clube. Em qualquer clube. Agora, depois que passa a eleição, se puderem se ajudar, é outra coisa. Mas o Campinense nos últimos anos não tem se mostrado aberto a isso. Principalmente quem ganha as eleições.